13h11. O presidente está com saudade de você. Saudade de você, meu presidente. Minha diretora, saudações, minha diretora. A gente se viu a semana passada toda. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma live com o nosso presidente, Thales Freitas, e a nossa diretora de aposentados e pensionistas, Marlene Cambraia. Nós tínhamos programado essa live para a semana passada, mas ocorreu vou chamar de problema? Pode ser. O presidente não pôde realizar a live semana passada e nós programamos para realizar hoje. Então, estamos aqui. Tá? A live, o objetivo da nossa live é falar o que foi feito nos 3 anos passados em relação aos nossos aposentados e pensionistas. E também dar um vislumbre do que pode ocorrer nos próximos 3 anos. Ok? Em relação a isso, meu presidente? Sim, né? Ok. Presidente Marlene, vamos fazer um apanhado. Tá? Vai ter uma explanação. Nós vamos falar do que ocorreu nos 3 anos passados e projetar o que vai ocorrer nos 3 anos futuros. E, após isso, nós vamos abrir para as perguntas. O colega vai levantar a mão, aquele procedimento de sempre. Vai aparecer a mão dele aqui, de acordo com a ordem que aparece para mim no Teams, e aí o colega vai ter 1 minuto para fazer sua pergunta. Você pode fazer perguntas, você pode reclamar, você pode apresentar alguma sugestão. Essa é a oportunidade do filiado ali falar diretamente com o presidente e com a nossa diretora de aposentados. Ok? Acho que o objetivo principal dessa live hoje é você ter o contato direto. Você, filiado que está lá na base, né, aposentado, pode ter uma ideia, pode mandar sugestão, falar. Você pode falar. Hoje, eu acredito que nossa live deve durar num prazo de 1 hora, 1 hora e 10 por aí, tá? Até para não ficar cansativa. Então, eu acredito que... Eita, deixa eu parar aqui meu celular. Eu acredito que durante a explanação do presidente da Marlene, eu posso dar mais algumas informações, mas a princípio são essas. Ok? Presidente explana. Ao final da explanação, a gente abre para fazer as perguntas. Sim, só lembrando. Lembrem que essa live aqui não tem nada a ver com questões jurídicas, tá? Perguntar sobre... Já foi. Travou. Travou, Moisés. Ação, por favor. Ações judiciais. Ok? Está chovendo muito aqui, viu? Estão me ouvindo? Não? Está travando. Deu uma muito. travadinha, mas a gente deu para entender. Deu para entender. Presidente, então não vamos perder tempo, não. Está chovendo um bocado aqui, de vez em quando dá uma travada. Já passo a palavra para você, para Marlene, tá? Fiquem à vontade. A live é de vocês. Eu vou controlando aqui, tá? Tá bom, Moisés. Obrigado, pessoal. Obrigado, Moisés. Estamos aí, aos poucos voltando, minha diretora Marlene? Exatamente. Retomando as nossas lives, o Moisés já comentou, mas eu também gostaria de me desculpar, na semana passada estava programada essa live, acabou acontecendo um imprevisto, um caso de força maior, um falecimento em pessoa da família, e acabou comprometendo aí a programação dessa live que estamos desenvolvendo hoje. É uma satisfação muito grande poder voltar a ter o contato com os nossos filiados, principalmente os filiados aposentados e aposentadas do nosso sindicato. Eu acho que isso aqui, Marlene, é um bate-papo. Exatamente. Eu, Marlene, inclusive, estava programando, no final do ano passado, tirar uns 15, 20 dias, talvez, de férias em janeiro, mas não consegui. Nem eu. Hoje, inclusive, é aniversário do meu filho e eu até agora não tive tempo de ligar para ele, você acredita? Ele já deve estar pensando que eu esqueci do aniversário dele. Mas são ossos do nosso ofício, realmente as agendas são muito atropeladas, são muito corridas, Acabei de vir de uma reunião lá no Palácio do Planalto, mais cedo eu fiz uma outra reunião, então assim é sempre muito dinâmico e a gente também tem que cuidar da saúde, Exatamente. Então tem que juntar tudo isso, família, saúde e sindicato, a gente acaba realmente com essa dificuldade de conciliar as agendas e aí de vez em quando acontecem imprevistos, mas são coisas da vida. Repito, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês
Nós temos aí 33 pessoas participantes dessa live. Já é considero uma boa quantidade, né? Muita gente de férias, muita gente viajando. Lembrando que é janeiro, né? Janeiro, exatamente, né? E aí a pessoa pode dizer assim, mas o aposentado já está de férias eternas. Sim, mas ele tem a família dele e as pessoas da família tiram férias exatamente em janeiro e ele vai junto, né? Então, o aposentado também tira férias. Eu costumo dizer isso. Então, nesse período de férias, eu considero que é uma quantidade boa de participantes. Quero, antes de qualquer coisa, parabenizar, né, pelo Dia do Aposentado, que foi agora no último sábado, dia 24. Né? A Marlene fez uma programação, juntamente com o nosso diretor Moisés, que eu acredito que tenha sido muito bem sucedida. Né? Foi programada com muito carinho, com muita atenção. Presidente. E eu penso que a gente, a cada vez mais, esteja evoluindo nesse contato e nesse acolhimento. Né? Eu acho que a palavra melhor é essa, o acolhimento a todos os nossos filiados e com muita atenção também aos nossos aposentados, né? Que precisa de muita orientação. Eu acho que o sindicato, no acolhimento com os aposentados, é muito de orientação, né? As demandas, né, remuneratórias e aquilo que traz maior qualidade, tanto remuneratória como de segurança jurídica, uma série de situações. A gente já sabe, já luta por isso, né? Temos vários exemplos aqui que a gente vai, na sequência, comentar, mas antes de a gente passar a comentar tudo que a gente já vem desenvolvendo nos últimos 3 anos e vai continuar a desenvolver e a melhorar nos próximos 3 anos, Marlene, se você já quiser dar as boas-vindas, e aí, na sequência, a gente dá seguimento. É isso, presidente. Então, quero dar muitas boas-vindas, né, aos nossos colegas aposentados e aposentadas, dizer que é sempre um prazer poder estar com você, falar com você e ouvir você, né? Porque o que a gente hoje necessita muito, nós aposentados, né, eu falo por mim também, né, que eu falo sempre, né? Eu também sou uma idosa e aposentada, né? Então, quando eu falo do aposentado, eu estou falando também para mim, né? E por mim. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, né? Quem não me conhece, um dia desse, eu tive algumas pessoas que, eu nunca te vi, né? Então, eu sou Marlene Cambraia, né? E estou aí à frente já na segunda gestão, aqui com o nosso presidente Thales. Quero dizer que para mim, foi um prazer receber essa pasta. Foi um aprendizado muito grande, né? E eu costumo dizer que a minha primeira gestão foi uma gestão muito imatura, né? Sim. Mas isso a gente foi crescendo e mudando, e hoje eu ouvi de alguns colegas né, que como eu amadureci, né, nesses anos. Mas foi um aprendizado com todos os meus colegas diretores, com todos os meus colegas filiados, né, que vem trazendo, vem somando, né, conosco, e você vai aprendendo a ouvir e entender a necessidade do outro, né? Quando o presidente fala do acolhimento, a gente aprende ao longo da vida, né? Que a necessidade que o outro tem de ser acolhido, de ser ouvido, né? Eu tive um professor que dizia que tem curso de oratória, né? Mas que deveria ter de escutatória, né? Porque nós geralmente não sabemos ouvir o outro com o ouvido que a gente precisa ouvir, né? Então, a gente está aqui para ouvir as demandas também, as queixas, as sugestões, aquilo que a gente puder fazer melhor. Nós estamos aqui, né, presidente, com esse intuito de fazer melhor, né, nessa gestão mais madura, eu diria. Porque quando eu falo que quando eu cheguei para essa pasta, eu não sabia nem que existia uma pasta de aposentados. Ninguém nunca tinha me apresentado essa pasta. Então, assim, eu peguei uma pasta sem saber como caminhar, né? E ao longo desse tempo, eu aprendi muito e aprendo todo dia e quero aprender, quero ter a chance de poder aprender muito mais nesses 3 anos que nós vamos passar juntos, eu e você. É isso. Obrigada, aí, Marlene. Presidente. Marlene, se me permita, vou lhe fazer uma pequena correção. Você já está entrando na 3ª gestão. Deus me livre. Você teve uma gestão... Aquela da pandemia, não conta. Uma gestão da pandemia, por 3 anos de pandemia, você realmente... todos os novos diretores, né? Principalmente você não, o meu público era um público que tinha que estar afastado, então eu não podia nem chegar perto. Teve realmente o trabalho totalmente comprometido. Foi. Mas, então eu só conto essas duas, presidente. Tá bom. Mas é isso, pessoal. E assim, quando a gente fala em acolhimento,
me recordo como se fosse hoje, lá em 2023, a gente ainda estava na pendência da regulamentação do bônus de eficiência. Né? Começamos o primeiro trabalho, o trabalho mais forte, né, nos primeiros meses de 2023, foi exatamente na regulamentação do bônus de eficiência, e sem olvidar, logicamente, sem olvidar da questão da paridade. Né? Então, ainda em 2023, nós conseguimos uma decisão aqui do STF, no Tribunal Regional, TRF1, né, trazendo o direito à paridade do bônus de eficiência entre ativos e aposentados. Lógico, é uma ação que ainda não transitou em julgado. Né? Na sequência, né, em toda a luta da regulamentação, o bônus estava congelado, né, naqueles valores. E por mais que ele não tenha tido um reconhecimento e uma efetividade da paridade entre os ativos e aposentados, mas a simples regulamentação já traria um aumento dos valores, né, como de fato estão acontecendo. Então, viemos ali brigando pela paridade em via judicial, paralelamente no âmbito do poder executivo, lutando pela regulamentação, e de repente nos atravessa uma ADI, nos atravessa não, que essa ADI já vinha de 10 anos atrás. Mas presidente, você falou aí da paridade. Hoje mesmo, num grupo de analistas aposentados, foi perguntado se nada nós fizemos ou estamos fazendo pela paridade. Então, é bom que você explique. É importante explicar, porque a gente publica, né? Publica no site. Daqui a pouco a gente vai falar dos novos canais de comunicação. Sim. Né? De todo o esforço chegar, né? Que a gente tem feito exatamente para otimizar a comunicação entre aquilo que é feito pelo sindicato, né, e os filiados, para que o filiado tenha conhecimento. Né? Você diz assim, olha, quando eu entrei na Executiva Nacional, eu nem sabia que tinha uma diretoria de aposentados. Isso. Né? E perceba que você é uma pessoa próxima. Sou. Você imagina... Moro aqui no quadradinho, gente, aqui em Brasília. Imagine as pessoas que estão mais distantes da lide sindical. Né? Então, é muito importante. Talvez, eu costumo dizer que a comunicação é algo realmente... não à toa que os canais, né, a grande imprensa, Rede Globo, SBT e Record, são extremamente poderosas. Né? Então, ninguém quer brigar com empresas de comunicação, porque... Melhor não. Então, a comunicação é muito importante. E essas ações a gente tem divulgado, tem repetidamente falado sobre elas, mas as pessoas acabam esquecendo ou não acompanham, né? Tem o seu cotidiano. Mas a gente vinha brigando pela argumentação do bônus, sem esquecer da paridade. Conseguimos uma decisão no TRF via Poder Judiciário. Né? Eu sempre lembro o seguinte, nós temos na República 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E a gente, nas demandas, a gente trabalha nos 3 poderes paralelamente. Então, viemos lutando no Executivo pela regulamentação do bônus. Exatamente. Né? Paralelamente no Judiciário para ter o direito à paridade. Né? E fomos ali atropelados exatamente com a pauta dada aí, 4616, que essa traria realmente uma aniquilação total, principalmente dos aposentados. Principalmente dos aposentados, né? Porque a primeira decisão do relator, o ministro Gilmar Mendes, ela dava direito, né, a ser analista tributário aos colegas que ingressaram depois de 99, ainda como técnico da Receita Federal, ou seja, o técnico da Receita Federal e o analista tributário da Receita Federal, eles estariam contemplados ali, né, com a constitucionalidade. Agora, quem entrou antes de junho de 99, né, continuaria a ser técnico do Tesouro Nacional, né, e aí realmente a confusão seria grande, porque, segundo o voto do relator, essa remuneração ficaria congelada. Né? O bônus de eficiência, né? Sairia, exatamente. Hoje nós estamos brigando para ter uma paridade. Ele não ia nem ser pago. É verdade. Ou seja, seria realmente um estrago que eu considero imensurável para toda a categoria, mas principalmente para os aposentados. Para nós aposentados, né? E para muitos ativos. Eu seria um. Eu sou do concurso 93. Então eu ia perder meu bônus, ia ter minha remuneração congelada, né? Então... Imagine, um caos total. Né? Então, suspendemos, entre aspas, né, todo esse trabalho de regulamentação. Lógico, o processo judicial, o escritório contratado continuou trabalhando,
A questão da regulamentação a gente nunca esqueceu totalmente, então estamos sempre ali paralelamente trabalhando. E graças a Deus, lá em 2023, nós conseguimos vencer e com louvor, né, a nossa ADI 4616, porque foi o Supremo decidido por unanimidade, conseguimos reverter, inclusive, a opinião do próprio autor da ação, né, que é o Procurador-Geral da República, que opinou pela improcedência total da ação. Então, graças a Deus, isso aconteceu. E isso nos permitiu trazer outros avanços que eu vou falar agora na sequência, né? Ainda em 2023, e aí eu, no começo da apresentação aqui, do inicial, eu falei que, principalmente o aposentado, o filiado como um todo, mas o aposentado, que acaba se distanciando e tal das atividades, ele precisa de um acolhimento, ele precisa de ter melhorada a participação dele, principalmente no processo decisório do sindicato. Principalmente no processo decisório. Exatamente. E quando eu digo isso, ainda lá no final de 2022, depois de superado o processo eleitoral, eu já vinha demandando o nosso diretor de tecnologia da informação, né, juntamente com o nosso diretor jurídico, para que a gente viabilizasse o sistema de votação eletrônico na GNU. Foi um divisor, né? Divisor de água. Nós temos aposentados que moram no exterior. Sim. Nós temos aposentados que muitas vezes mora longe de uma base. Mora longe da base, né? Tem às vezes dificuldade em ter a participar de uma assembleia virtual, né? Tem uma série de situações, né, que naquele momento o aposentado está lá fazendo o seu pilates, a sua natação, a sua atividade física, precisa cuidar da saúde, né? Faz parte. E ele não, naquele momento, ele não conseguiria participar daquelas assembleias, mas ele gosta, principalmente quem mora no exterior, gostaria de participar do processo decisório. Afinal de contas, todas as Assembleias Gerais Nacionais Unificadas, que a gente chama de AGNU, elas decidem os rumos que o sindicato vai tomar para a categoria. O sindicato, ele vive, ele existe em função do desejo da categoria. Exatamente. Né? A Diretoria Executiva Nacional é executiva. Ela executa aquilo que a categoria, da categoria, na sua maioria, aprova e delibera em minha. Né? Então, nada mais justo do que ampliarmos essa participação. Tivemos resistência, inclusive, eu me lembro, foi no primeiro CNRE de abril de 2023, tivemos conselheiros que resistiram a essa inovação, né? E que trouxe uma ampliação. Moisés, se você puder mostrar o gráfico, né? A participação dos aposentados na AGNU depois do sistema de votação eletrônica foi gigantesca, triplicou, salvo engano. Né? Então, foi uma preocupação que nós tivemos. Levamos esse debate também para o CNRE. Teve alguma modificação na estrutura do sistema de votação eletrônica, porque tinha que fazer primeiro um período de assembleia sem votação e depois separado de votação. A votação simultânea é uma exceção, a depender da situação. Então, isso às vezes dificulta um pouco, mas o fato é que o CNRE aprovou e a amplitude da participação do aposentado foi aquilo que a gente buscou, é exatamente isso. Foi fenomenal. Né? Então, hoje o aposentado ele pode se considerar um partícipe em todo o processo decisório da nossa entidade sindical, e tudo que a gente executa aqui é fruto da decisão também, e muitas vezes até maior, do aposentado do que do próprio ativo. É verdade. E a comunicação? A comunicação, nós voltamos o jornal do aposentado. Foi muito bom. O jornal do aposentado. Muita gente diz assim, não, o sindicato está gastando dinheiro à toa. Bom, a gente colocou uma opção, tem lá uma opção, quando o aposentado recebe o jornal, se ele achar que não é necessário, e aí a gente economiza o envio dele, ele dá um comando lá e a partir de então, é só avisar. E a partir de então ele não recebe mais, tem essa economia. Mas a grande maioria talvez não tenha dado 5% que rejeitou. A grande maioria prefere receber porque ele esquece. Eu vi isso aonde? Vai lá no jornalzinho, vê, lembra de novo. Então, foi muito bem recebida o retorno do Jornal dos Aposentados. Né? Os canais... Pode falar, Moisés? Quer falar? Pessoas pediram para não receber o Jornal dos Aposentados. Quantas pessoas? 4. 4 pessoas. Nossa Senhora. 4 pessoas. Dá menos de 1%. Sim, aí deixa... Não sei se dá para ouvir-me direito, mas só para deixar claro que o Jornal do Aposentado ele é elaborado
utilizando também sugestões dos colegas, viu? A gente tem muito, nós temos contato, os colegas mandam, fale sobre isso, fale sobre aquilo, faz um artigo sobre isso, né? Agora, acabei de receber aqui, estão me perguntando sobre auxílio funeral, né? Eu estou respondendo. Então, o jornal não é feito à toa, entendeu? Às vezes não surge, vou fazer. Não, não. Às vezes os colegas eles estão mandando sugestões e a gente, claro, a gente analisa a sugestão do colega, né? E o que é aprovado aqui a gente vai colocando no jornal, vamos criando cartilha, guia, ou seja, estamos recebendo. E no início do ano eu coloquei, quer mandar sugestão? Pode mandar. Pode mandar que a gente faz análise aqui, porque às vezes não envolve só a diretoria de comunicação, envolve outras diretorias, né, como jurídico, previdenciário, a diretoria de aposentado e pensionista está sempre envolvida, mas vai também para outros, vamos dizer assim, outros rumos, né? Às vezes eu tenho que pedir autorização do presidente, o presidente tem que saber o que é que está, sempre sabendo o que está sendo sugerido, e eu acho que aqui ninguém faz nada à toa, né? Estamos sempre tentando entrar em contato para fazer da melhor forma possível. E digo mais, viu, Moisés? Quer dizer que todas essas inovações foi muito fruto da canalização que a nossa diretora Marlene tem e que traz para a gente. Exatamente. São demandas da diretora Marlene, que é uma aposentada, né, que escuta a categoria dos aposentados, está próximo da categoria, e essas demandas são totalmente acolhidas. Exatamente. A Marlene aqui, ela não pede, ela manda. Né? Criamos podcast, criamos grupos de WhatsApp específicos dos aposentados. Né? Eu gostei muito daquela Rádio Conexão. Gente, Rádio Conexão, exatamente. Muito bom de ouvir. Criamos um espaço do aposentado no site. No site tem um espaço Hoje foi falado que era para criar um espaço, né, para o aposentado, para essas notícias e tal. E eu disse, já está no site, tem lá a parte exclusiva para o aposentado, ali está as matérias de interesse do aposentado. Então, às vezes, a pessoa não sabe que está lá ou não sabe procurar, tem uma certa dificuldade em encontrar, mas está lá. Ótimo. Foi realizado lá presidente, em... Oi? Desculpa, presidente. Só para voltar para a questão do site, o aposentado realmente tem uma página só para ele no site. E tem o boletim do aposentado. Eu vou, a partir dessa semana que vem, eu vou dar mais destaque à questão até do boletim do aposentado, para ir só as notícias relacionadas diretamente aos aposentados e pensionistas. Tá? Já está lá no site, é só entrar e você vai encontrar, mas eu vou dar destaque, né, para quem não conhece, passar a conhecer. Tá? Eu prometo isso. Show de bola, Moisés. Realizamos a plenária de aposentados, né? Plenária Nacional de Aposentados, em 2023. A plenária de aposentados era um sonho, né? Para realizar, e a gente era pauta nossa, né? Lá na eleição, né? Na época da nossa eleição e tudo. E graças a Deus a gente conseguiu realizar em Fortaleza. Foi um encontro de 3 dias assim, maravilhoso, muito forte, de muita participação, foi dividido em eixos, discutimos tudo, dali surgiu a criação da comissão de aposentados, né, que hoje já está totalmente aprovada e já trabalhando perfeitamente. Isso também foi um grande sucesso, né, para nós. E digo mais, lá em 2023, a plenária de aposentados foi o único projeto que não foi suspenso em decorrência da ADI 4616. Exatamente. E eu posso dizer isso, eu estava presente na reunião, foi uma reunião daquelas bem barulhentas, de bastante fortes discussões, e as pessoas que estavam aqui, todo mundo votou a favor de manter a plenária, porque os outros projetos, todos foram paralisados em função da 4616. Mas seguramos a plenária e nenhum diretor que esteve aqui presente naquela tarde votou contra a plenária de aposentados, vendo a necessidade, a importância que seria essa plenária. Perfeitamente. Dando sequência já, virando o ano para 2024, ganhamos ADI, está todo mundo analista tributário, e o superior, graças a Deus, recebendo seu bônus de eficiência. Com escadinha melhorada para daqui a pouco. Exato. E aí, a gente está procurando o quê? A questão da contribuição previdenciária dos aposentados. PEC 06, chamada PEC Social, trabalho muito bem feito da Marlene, junto com a Eneda, junto com o nosso diretor parlamentar,
junto com o pessoal do Mozap, que Sim, engloba outras entidades. O deputado Kleber Verde, Kleber né, Verde. que é do Maranhão, que é o nosso subscritor. Eu podia falar, a PEC 555, para nós era o sonho dourado, né? A 555 ter sido aprovada, porque ela ela acabaria abruptamente, assim, o desconto cessaria nesse mês, no mês que vem não teria nenhum desconto. Mas com isso ia ter um impacto financeiro muito grande para o país, né? Então não conseguiu, ela foi engavetada, não foi arquivada, mas ela está engavetada. E aí o nosso deputado Kleber Verde, junto com o Mota, aquele... Sim, o deputado... Não é o Hugo, não, aquele que não é mais deputado. Carlos Mota. Carlos Mota. Na época ele era deputado, hoje não mais. Era o autor da PEC 555. Ele é o autor da PEC 555. Ele, junto com o deputado Kleber Verde, né, com o apoio do Mozap, ressuscitou, mas com esse número, PEC 6, né, nem 06, é PEC 6, né, que é a PEC social. Essa PEC 6, a gente vem trabalhando ela pesadamente, às vezes as pessoas acham que não está fazendo. Não, porque é um trabalho muito de formiguinha, né? Tudo que é preciso é muito dificultoso, eu diria. Mas a gente não esmorece em momento nenhum, a gente continuamos nesse trabalho. O presidente da mesa, o Arthur Lira, à época, ele pediu que conseguíssemos 300 assinaturas de deputado que apoiava essa PEC. E aí, só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, mudou o presidente, veio o Hugo Mota. Sim. O Hugo Mota não disse que ele queria isso para poder apensar a PEC 6, a PEC 555, como até hoje não nos diz. Mas a gente continua insistindo com ele, a gente continua indo no gabinete, a gente continua fazendo esse trabalho. Por que a gente quer apensar essa PEC 6, a PEC 555? Porque essa PEC 555, ela já andou nas principais comissões, né? Comissão de Justiça, comissão... E aí, essa 6, apensando a ela, não é necessário que ela passe por essas comissões novamente. Então, o que a gente precisa? Que o Hugo aceite apensar essa PEC 6 a 555, que ele apensando o apoio para aprovar na Câmara, e que é preciso que seja nas duas casas, Sim. Ela já vai ser votada e aprovada, porque se nós já temos mais de 300 assinaturas apoiando, é sinal de que ela vai ser aprovada. Mas a gente precisa que o Hugo Mota faça isso. Então, se tem algum tio do Hugo Mota, e um primo, um parente, fala para ele apoiar para nós, que não vai dar um grande impacto financeiro, né? Mas para nós é importante. Para nós é importante, eu costumo dizer, né, presidente, que é importante agora. Porque é agora que a gente precisa de viver melhor, de gastar mais, de viajar e tal. Sim, é isso, presidente. É isso aí. E ainda continuando na questão da informação e do acolhimento ao aposentado. Né? Eu fui diretor jurídico, a grande maioria de vocês lembram disso, e o nosso centro de atendimento jurídico afiliado, ele sempre foi um alvo de várias críticas e reclamações, porque ele é insuficiente. Eu sempre digo, é insuficiente mesmo. Né? Todo o centro de atendimento, o CAC da Receita Federal, o contribuinte adora o CAC, né? Se você liga lá para o centro de atendimento da Vivo, da Claro, da Oi, ninguém gosta. Então, o centro de atendimento como um todo, né, de todos os órgãos, você vai lá no Meu INSS, é um problema. Peça um atendimento presencial, tente tirar uma dúvida, tente tirar uma certidão. Então, os órgãos públicos, as grandes multinacionais, realmente, o centro de atendimento, eles são um gargalo difícil de superar. Né? Principalmente quando se tem um orçamento limitado, como é o nosso. Né? Então, a gente deveria ter um centro de atendimento com 20 pessoas, a gente tem um centro de atendimento com 3, no máximo 4, né? Quando está todo mundo funcionando. E isso realmente é insuficiente para atender a um país com a dimensão continental, como é o nosso, né? Com mais de 10 mil pessoas entre filiados e não filiados, mas atendendo não filiados, atendemos não filiados também. Imagine o analista tributário que passou no outro concurso, hoje ele é procurador, ele é juiz, ele é o quê? Ele precisa de saber os direitos dele. O filiado faleceu, não deixou pensionista, mas deixou herdeiro, o herdeiro quer lá saber. Então, a gente atende um universo de aproximadamente 20 mil pessoas, né? Com
3, 4 atendentes, logicamente ele vai ser deficiente. Tem como melhorar? Tem. O recurso é limitado, a vontade é grande, e a gente criou o atendimento virtual. O atendimento virtual, telepresencial, né, que é o telepresencial, ele tem tido uma repercussão muito positiva, né? As pessoas que usam, principalmente os aposentados, eles têm gostado muito, porque é uma oportunidade de ele conversar ali durante 1 hora diretamente com o advogado, né, esclarecendo a agenda, dia e hora, tudo direitinho. Então, foi uma inovação também dessa gestão, e que está dentro exatamente dessa esfera da comunicação do Cine Receita com o filiado, né, para sempre trazer o máximo possível de informações e em tempo o mais rápido possível, né? Deixa eu ver o que foi mais aqui que eu posso falar, porque eu quero que vocês falem, viu, pessoal? Eu quero escutar vocês exatamente para a gente poder bater esse papo aqui, um papo amistoso e saudável. A gente criou alguns... Bom, lançamos a carta aos aposentados e pensionistas, que é uma carta mensal. Também como comunicação, como né, comunicação. O boletim semanal e específico, né? A playlist da Rádio Conexão, né? Que você sempre fala. Bacana. Fizemos cartilha, auxílio funeral e pensão por morte. CECIPEX, né? Tudo tá lá. Na semana passada você lançou algumas cartilhas, não foi isso? Sim. Lançamos, presidente. Foi a cartilha. A cartilha falando sobre a questão a diferença entre o GovBR e o SouGov-BR, né? Porque são coisas diferentes para os colegas entenderem, e quais os serviços que cada uma plataforma dessa disponibiliza para o aposentado e pensionista. Exatamente. Tá? Nós temos cartilha do auxílio funeral, lançamos a cartilha... cartilha sobre as ações que são direcionadas para os aposentados e pensionistas, tá? Ela foi lançada no ano passado, mas já foi atualizada 3 vezes. A última atualização foi justamente agora, em janeiro, que nós relançamos durante a Semana do Aposentado. Deixa eu ver, eu vou olhar. E sim, essas cartilhas todas estão disponíveis no nosso site. Lá na página, está na página principal, tem lá escrito cartilha. Você clica lá e aí vai abrir todas as cartilhas que nós estamos disponibilizando, e cartilhas que são criadas a partir de... Sempre eu vou deixar isso muito claro. A partir de sugestões. Por exemplo, a da pensão com morte foi sugestão. Essa questão da diferença do SouGov com o GovBR foi sugestão. A das ações foi sugestão. A maioria, quase todas foram sugestões, tá? Que a gente analisou, estudou e aí produziu. Certo, presidente? Exatamente. Isso é muito importante, porque são mecanismos, né, que todos nós... O SouGov ele é imprescindível, né, e o GovBR também é imprescindível, né? Então, é muito bom que o aposentado, né, principalmente os mais idosos, né, um aposentado como você, eu não falando que você está muito nova ainda, Marlene, você e tantos outros, mas principalmente os mais idosos, que tem um pouco mais de dificuldade. Minha mãe tem 90 anos de idade, né? Então, imagine. Ela tem que usar o GovBR, o meu INSS, para ela, né? Então, muitas vezes o aposentado ele não quer necessitar de alguém, de um filho ou de um neto, orientando toda hora, né, incomodando. Então, se ele puder ter uma cartilha e ele siga o passo a passo, e ele por si só faça o uso desses mecanismos, dessas plataformas, isso é fundamental. Tudo isso, pessoal, para mostrar rapidamente, num breve resumo, a nossa preocupação e a nossa evolução em trazer a participação do aposentado e trazer o aposentado sempre com informação em vários modais diferentes, várias formas de comunicação, tanto das ações judiciais, como de todos os outros temas. E falar em ação judicial... Presidente, deixa eu só comentar uma coisinha antes de você falar de ação. Uma outra coisa que também foi muito importante com o setor do PEREX, lá da diretoria de Tecnologia da Informação. Foi criado também, a pedido também, um espaço para se colocar o número, o nome de um parente próximo, e caso houver o falecimento do titular, ele tem. Alguém me perdoou esses dias, por que ainda não tem? Mas tem, tá lá na fichinha lá de filiação, né? Tá lá, é só você entrar e adicionar. Essa semana passada, eu adicionei o meu filho lá. Então, assim, eu estou falando isso porque me perguntaram isso ontem, se já tinha e tal.
Tem, é só procurar lá que está lá na ficha de filiação. Maravilha. Era isso. Maravilha. Que também é uma comunicação, né, presidente? Também é uma forma de interação. Foi não, Moisés? Só lembrando também que eu estava tentando lembrar que é muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho dislexia. Nós lançamos também a cartilha da prova de vida. Sim, tá? Para deixar muito claro do que se trata e o que tem que ser feito para que não ocorra nenhum problema. Você vai ainda falar mais alguma coisa mais para frente ou você vai encerrar? Porque aí eu preciso falar só sobre a Ana. Vou. Tem que falar sobre a Ana. Tinha esquecido da Ana também, rapaz. Então, pronto. Se você quiser, eu vou Mas só fale da prova de vida, finaliza. Moisés. Fala um pouquinho da prova de vida, da cartilha, porque é importante demais. Sim, mas aí é que está, além da questão da cartilha da prova de vida, na qual o aposentado vai encontrar várias informações, a Ana, que é a nossa inteligência artificial, ela agora manda mensagem para o aposentado, para o pensionista, para que ele não esqueça de fazer a sua prova de vida. Ela recebe essa mensagem no dia do aniversário, Moisés? No mês do aniversário? Sim, é de acordo com o aniversário da pessoa, né? Então, é uma coisa personalizada, vai chegar no WhatsApp. Nós fizemos uma nota sobre isso justamente na semana passada, que foi um lançamento também da semana dos aposentados, aposentadas de 2026. Tá? Então, isso é importantíssimo. A Ana vai ficar lembrando. Isso. E a Ana só vai deixar de mandar mensagem lembrando quando o aposentado clicar lá no botãozinho e falar assim, já fiz ou não precisa mais mandar. Aí ela não manda mais. Mas enquanto ele não falar que fez... ela volta a mandar? Sim, com certeza. Vai ficar sempre lembrando para que não ocorra aquele... acho que ano passado teve alguns problemas, né? Dos colegas que esqueceram de fazer a prova de vida e aí tiveram problemas no salário do mês seguinte. Mas agora não vai ter mais isso, não. A gente vai estar lembrando. E aí, voltando de novo, vou bater nessa tecla. Sugestão, é sempre sugestão. Tá? Os colegas estão sugerindo e a gente pega essa sugestão e vai trabalhar. Claro que você sugere hoje não significa que a gente vai fazer amanhã, não é assim também. Calma, a gente vai estudar, vai ver se... Não é feito caldo de cana não, né, Moisés? O presidente gosta disso, mas às vezes aqui não dá para fazer nesse ritmo, não. Tá bom, presidente? Eu só queria concluir essas informações, breves informações, dizendo que tudo isso foi feito sem olvidar do bolso, né, da remuneração dos nossos filiados aposentados e dos ativos também. Né? Dizer que no jurídico, nos últimos 3 anos, a gente pagou uma média de 1.000 precatórios por ano, né? Boa parcela deles da ação da GIFA, que só contempla aposentado e pensionista. Tá? Verdade. Pagamos, além dos precatórios, dos cerca de 1.000 precatórios por ano, vários RPVs, que são requisições de pequeno valor, CPC sobre férias, teve mais alguns outros RPV que agora não me vem à memória, né? E também muito PASEP, pagamos PASEP. Outros não conseguimos, outros pagamos, enfim. Então, tudo isso é para dizer que a gente fez esse trabalho. E, por fim, né, não menos importante, eu acho que antes do Carnaval, a gente deve ter aprovado o nosso projeto de lei 6170, que exatamente melhora substancialmente a escada de saída do bônus de eficiência, né, que sai de 35% para 54,02%. Né? E foi um parto, né? Foi. Para poder nascer. Gigantesco, né? Gigantesco mesmo, né? Sem falar no reajuste do vencimento básico, né? Que também já vai vir aí. Então, assim, enfim, pessoal, mostrar que a gente fez todo esse esforço, conseguimos vários avanços, né? Não conseguimos tudo aquilo que a gente queria, né? Porque não depende só da nossa vontade, depende de uma série de fatores, mas que estamos aqui exatamente, como Moisés falou, prontos para escutar a base, prontos para ouvir todas as opiniões, sugestões e com projetos para continuar melhorando essa situação. Quando eu falo de projeto, eu falo de projetos, né, sempre na luta da paridade do nosso bônus de eficiência, né? Nós temos aí ações importantes de retorno do pagamento dos anuênios, que é uma ação que para mim será a menina dos olhos. Né? Continuamos ali com esforço na execução das ações já transitadas em julgado para pagamento desses RPVs, desses precatórios. Enfim, são tantos projetos que foram aqueles exatos projetos que nós colocamos no nosso processo eleitoral e que a gente pretende ali com
com a permissão divina, que a gente consiga implementar e melhorar cada vez mais aí a situação de todos os nossos filiados e principalmente dos aposentados que já estão aí nesse período aí de curtir a vida, né? Então, eu costumo dizer que o meu pai dizia o seguinte, que o ser humano tem 3 fases na vida, né? A primeira, ele tem muito tempo, muita disposição, mas não tem dinheiro, porque ele é criança. Depois, na segunda, ele vai ter disposição, dinheiro, mas não tem tempo, está trabalhando. E o ideal é que na terceira fase da vida, que é quando é aposentado, ele tenha tempo, que aposentou, tenha dinheiro e continue com disposição para aproveitar aí toda aquela construção que ele fez ao longo da vida. Verdade. É isso, Moisés. Eu estou contemplado e estou ansioso para escutar os nossos colegas. Também estou contente, querendo ouvir, né, as sugestões, o que a gente pode melhorar. Estamos aqui para isso. Vamos iniciar. Quem quiser... Opa, alguém já levantou a mão, mas é como o Antônio fez, ó, levanta a mão, tá? Vai aparecer uma ordem para mim aqui na plataforma do Teams e eu vou chamando, ok? Com calma, eu vou destacar o colega. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Ó, vamos destacar o colega aqui conosco, ok? E aí eu vou desbloquear o microfone. Pronto, o microfone está desbloqueado. Antônio, você pode abrir seu microfone e falar. Boa tarde, pode falar? Está ouvindo? Tranquilo? Sim, alto e claro, pode falar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, até um pouco de bobeira, é sobre uma carteirinha de aposentado que uma vez foi ventilado que ia ser feito. Aí eu não sei se é feito, se é digital, se não existiu mais essa ideia de fazer essa carteirinha. E a segunda coisa seria mais sobre a saúde suplementar lá, né? O plano de saúde, que a gente recebe, que nem aposentado, recebe um valor bem baixo e paga um valor bastante alto de plano de saúde. Aí seria para ver se tinha condições de melhorar esse tipo de coisa do plano de saúde. E também se vocês vão dar algumas explicações sobre que nem a gente paga plano de saúde que não é da Cefaz. Aí tem que todo ano ficar juntando os documentos, e aí uma hora faz pelo DCPEX, outra hora faz pelo MGI. Se tem alguma informação melhor sobre como fazer essa informação lá para provar que está pagando o plano de saúde. Ok. E, Antônio, presidente, sobre essa... Eu posso só responder essa última já, presidente? Pode sim. Ele perguntou sobre a questão de dar mais orientações sobre como prestar informações para essa questão do plano de saúde. É aquele auxílio que é bem baixinho que a gente recebe. Eu já tinha recebido essa sugestão, isso, auxílio saúde. Eu já recebi essa sugestão anteriormente, não sei nem se foi do Antônio, não sei, alguém já me mandou, tá? Desculpe eu não lembrar do nome. E já estamos providenciando, tá, presidente? A gente só não botou no ar ainda por conta da Semana do Aposentado e porque a gente vamos ter 3 lives essa semana, tá? Só para não ficar muita informação e acaba se perdendo, mas semana que vem está no ar. Inclusive, Moisés, só para falar um pouco sobre as cartilhas, eu me recordo que, não rara, vai e volta, vinha no CNRS a proposta de criar o Centro de Atendimento ao Aposentado. Né? E eu sempre bati na tecla e dizer o seguinte, olha, nós temos um Centro de Atendimento Jurídico que, em virtude da escassez de recursos, ele já não é suficiente, né? Ele é insuficiente. Eu vou criar mais um centro, que muitas vezes vai ser a mesma dúvida que é enviada para o KJF, e também com a quantidade de pessoas insuficiente. E eu sempre bato na tecla que o ideal seria que cada delegacia sindical tivesse uma colaboradora ou um colaborador devidamente capacitado com vários assuntos como esse, né, para que o aposentado tivesse condições de, inclusive, pessoalmente, conversar, ir na sede e tal. Lógico, algumas delegacias não têm orçamento suficiente para isso, mas sempre que possível, isso faça. E eu me lembro, Moisés, lá no começo eu digo, Moisés, a gente tem que fazer várias cartilhas dessas situações, desse PEX, GovBR, SouGov, etc, 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 exatamente para que a gente possa enviar para as delegacias sindicais essas cartilhas e até capacitar os colaboradores para que eles possam também orientar seus filiados da base, né? Inclusive, como acessar uma procuração no site do Cine Receita, como acessar aquela estrutura de várias informações, pedido de assistência jurídica, agendamento de atendimento telepresencial, enfim, tem muita coisa dentro do nosso site que foi criado
né, o nosso site que foi estabelecido nessa gestão, e que muitas vezes eu mesmo tenho dúvida, eu mesmo não sei exatamente manejar aquilo ali, complexo. E que se a gente consegue fazer essas cartilhas e consegue capacitar colaboradores das delegacias sindicais, muito bom. A gente tem um atendimento muito melhorado, porque a gente tem muito humanizado, eu diria, né? Olha, a gente tem 77 delegacias sindicais. Se pelo menos 50 tiver um colaborador capacitado, assim como tem a DS de Brasília, né, DS Recife e outras DS mais, Rio de Janeiro tem muito capacitado também. Enfim, tem várias delegacias sindicais que os colaboradores contribuem muito com essas informações. Ressarcimento à saúde, o Moisés já falou, né, que não é nem ressarcimento, é o auxílio saúde, né? O programa de saúde suplementar, né, que é um programa de saúde que foi uma demanda nossa, inclusive, no período lá da negociação do reajuste salarial, né, e que foi acolhida, pelo menos em tese, pelo secretário da Receita Federal. A informação que nós temos é que essa norma, né, está pronta para ser encaminhada, está na mesa do secretário, mas o que ele alega é que ele está fazendo as costuras dentro do governo exatamente para que isso possa sair e evoluir com rapidez e eficiência, né? Então, penso que ele vai primeiro aguardar a conversão em lei do projeto de reajuste, de melhoria do bônus de eficiência dos aposentados, e, na sequência, a gente vai cobrar, né, exatamente que esse programa de saúde da Receita Federal, que contempla todos, né? Ativos e aposentados, ele realmente dê seguimento, porque isso é muito importante. Isso é um complemento remuneratório expressivo até demais. Agora, a carteira de aposentados. A carteira de aposentados realmente é uma coisa que impressionantemente, a gente não consegue superar. Não consegue superar. Né? Nós tivemos, em todo o governo anterior, uma empresa que fazia essas carteiras, a coisa não evoluía, porque tem que ter uma conexão entre a empresa e a Receita Federal. No final, a empresa imprimiu 1.000 carteiras, se eu não me engano, e depois a Receita Federal mudou a arte. Aí, quando entrou o novo governo, os nomes e tudo era diferente, o Ministério mudou tudo, e eles não quiseram aceitar mais a anterior, e aí a empresa também não evoluiu mais. Então, assim, é uma coisa que a gente já gastou toda a energia, Antônio Fernando, né, se eu não me engano, não é isso? E a gente realmente não conseguiu superar. Né? Talvez a gente vai ter que fazer mais algumas reuniões. A empresa que prestava esse serviço, a gente não desistir dessa empresa, não quero mais ela. Isso é uma demanda, inclusive, conjunta, né? Do Sindifisco, né? Sindifisco e Sindirreceita. Talvez reunir os dois sindicatos para a gente, em conjunto, tentar efetivar aí essa carteira dos aposentados, que eu também considero importante. E existe polêmica, viu? Existe aposentado que diz assim, olha, o sindicato vai gastar dinheiro com isso. Existem outros aposentados que querem, sim. Eu acho importante. Eu, pessoalmente, acho importante. Eu também gostaria. Porque é uma forma de o aposentado continuar com o sentimento de pertencimento à Receita Federal. Mas é uma luta que, infelizmente, a gente não conseguiu superar. E alguém perguntou, presidente, se não poderia ser virtual. Não pode. Tem um negócio, um decreto, uma coisa que proíbe. Salvo engano, no SouGov, você consegue, o próprio aposentado... Mas não é aquela que eles... Pois é. Aquela não serve. Aquela Eles queriam uma bonitinha, assim, como tem hoje a identidade civil, né? Tá. Então, assim... do SouGov diz que ele é o servidor, qual é o cargo dele, tem um impedimento lá da gente não poder ter isso virtual. Então, é difícil. É isso. Podemos continuar? Pronto, Moisés. Vamos lá. Cadê você? O próximo é o Ézio Correia. Ézio, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Você tem que abrir seu microfone, tá, Ézio? A gente não está escutando você. Oi, tá me escutando? Agora, tá. Pode falar. Ótimo. A pergunta que eu ia fazer era igual a do colega Antônio, né, Fernando, que era a respeito do auxílio saúde, né? E aproveitar aí, assim, com relação a todo ano ter que ir lá prestar
fazer aquele recadastramento do plano para dizer que pagou ou não. Sim. Né? Tem vários roteiros, né? Que o engraçado é o seguinte, quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda pelo GovBR, o próprio GovBR já puxa tudo já. Tudo que a gente pagou no plano já aparece, já é automático, né? Eu acho que a Receita, o governo, já poderia usar isso aí, né, como prova de que a gente pagou o plano de saúde, né? Porque você vai fazer a declaração e já puxa tudo já, né? Então, isso aí já poderia ser uma forma, né, de comprovar que a gente pagou o plano de saúde, sem ter que fazer todo ano esse recadastramento chato, cada hora um roteiro, né? Certinho. E outra coisa, a última pergunta, com relação a esse auxílio nutrição, existe alguma coisa, tem alguma novidade com relação a isso? Obrigado. Auxílio, tá. Vamos lá, auxílio nutrição. Não, isso é uma demanda de todas as entidades do Serviço Público Federal, né? Isso está na mesa, está dentro da pauta da mesa central de negociação, né, com o governo. É uma bandeira, está na carta, na pauta reivindicatória que nós entregamos no começo do ano passado, no começo do ano retrasado, todas as entidades integrantes do FONASEF e do FONACAT e mais as centrais sindicais, mas o governo ainda não sinalizou nada, nenhuma intenção, no máximo uma intenção ali muito incipiente de implementar essa questão do auxílio. Como é? É auxílio alimentação. Não é auxílio alimentação, não. Como nutrição. É? Nutrição. Auxílio nutrição. Então, o governo não sinalizou nada sobre isso, viu? Sendo muito franco. Inclusive, na marcha, né, agora do dia 23, né, tinha várias categorias e tudo isso foi cobrado com faixas, com falas, né, e tal, mas ainda não tivemos ninguém não clareou nada para dizer que está trabalhando isso. A possibilidade de sair, por enquanto. Moisés? Oi, presidente. Deixa eu fazer um pedido para você, pedir para que o aposentado aí, quando ele for falar, ele além do nome, fale qual é a base dele, para a gente saber, né, as bases aí mais participativas. Então, a próxima aqui é a Adriana Mello. Adriana, seu microfone está desbloqueado. Você pode abrir e falar, e pode falar qual DS você é. Aham. Eu sou de Belo Horizonte, DS Belo Horizonte. Eu tive o prazer de conhecer a Marlene aí, ela esteve aqui. Foi. E a minha pergunta é sobre a RAV 8 vezes, se vai pagar a sucumbência ou não, porque eu perdi, né? Então, eu gostaria de saber, tem condição de responder, por favor? Okay. Presidente, como a gente está calmo aqui as coisas? Não, essa é uma pergunta bem tranquila, essa é uma pergunta, inclusive, geral, né, que não é específica da colega Adriana. Não, exatamente, Adriana. Graças a Deus, por um esforço da Executiva Nacional em manter vivo o fundo sucumbencial da RAV 8 vezes, né, que teve ali decisões, né, que tentaram extinguir, tirar o dinheiro desse fundo, colocar em outro fundo, e isso seria realmente muito prejudicial, né, para manter o valor que tem nesse fundo capaz de suportar esses anos de sucumbência. Graças a Deus, nós convocamos a AGNU disse que era para manter isso, daquela resolução da AGEND de 2021, e hoje nós temos sim recursos para continuar pagando essa sucumbência de quem não conseguiu superar as lispendências. Graças a Deus. Tá? Tá mudo, Adriana. Eita, tem que abrir Liga o microfone. aí. Eita, não conseguimos te ouvir. Tá fechado o microfone. Tá fechado. Voltou. O que você perguntou? Não, eu estou dizendo o seguinte, que graças a Deus hoje nosso fundo de sucumbência ele tem recursos suficientes exatamente para a gente continuar pagando a sucumbência da RAV 8 vezes daquelas pessoas que não conseguem superar as lispendências, né? Falar em RAV 8 vezes, eu digo o seguinte, mesmo com esse problema das lispendências,
nós temos pago aí, anualmente, em torno de 300, 400 pregatórios de raiva 8 vezes. Uhum. Mas tem muita Obrigada, tá? gente... Por nada, Adriana. Bom te ver, Adriano. Um abraço. Abraço. Moisés? Oi, desculpa. Eu estava falando aqui com a câmera fechada, o microfone fechado. Pois é. Gente, ó, vamos lá, gente? Já pode perguntar ainda. Se quiser, só levantar a mão que eu chamo, tá? Ó, presidente, eu acho que as explicações aí, suas falas, deixaram, pelo menos não temos mais nenhum colega com a mão levantada, tá? Não sei se você quer fazer mais alguma colocação, comentar mais alguma coisa. Quero sim, mas a gente sempre quer. Você quer fazer mais algum comentário? Vai falando aí com o público. Peraí, calma, presidente, que um levantou a mão aqui. Opa! Opa! Peraí, Chico, vou já botar você aqui em destaque, tá? Desbloquear seu microfone. Pronto, Chico, pode falar. Abre aí o microfone e pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar por essa live, porque se tem gente que precisa de assistência no nosso sindicato, são os aposentados. E como eu já estou quase lá, me atrevi. Eu já ia perguntar se tu já tinha aposentado, Chico. Eu me atrevi a entrar. Então, eu estou vendo um número significativo aqui e eu queria fazer só algumas considerações rápidas, que é o seguinte. Primeiro, nós aposentados, eu já me considero, porque eu já estou aí, né, na boca, dependendo só da burocracia da Receita, a gente precisa, nós aposentados, termos consciência de que temos que participar mais nas nossas delegacias sindicais, porque muito do que diz que foi feito aí, e eu digo isso porque hoje cedo recebi vários telefonemas, inclusive fui para a assembleia aqui da reunião dos SEDES, da nossa delegacia para a reunião dos SEDES que vai acontecer, e coloquei bem claro lá e disse, ó, todo mundo deveria, que está aposentado ou que está próximo de aposentado, deveria tentar participar dessa live, porque ela foi ia ser na semana passada, né? E me parece que a gente foi mudado para agora. E aí o que acontece? Nós precisamos participar mais e cobrar bastante, porque Thales falou aí que vai fazer uma cartilha e vai mandar para as delegacias sindicais. Seja qual for a cartilha ou qualquer outro documento, muito do que já se foi feito não tem chegado em grande maioria, eu digo isso com toda a segurança, porque eu estou em contato com colegas de todo o país, entendeu? E que não chega na mão do filiado, entendeu? E quem tem que cobrar isso é o aposentado, né? O aposentado tem que cobrar encontro de aposentado local, tem que pedir, se for um encontro jurídico, para ver alguém da DEM participar na base, porque o que falta hoje, na minha visão, e tenho sempre dito isso, é chegar nas bases, as bases poderem participar, porque às vezes não é nem não querer, querem, mas não conseguem, porque as próprias lideranças às vezes não compartilham. Não são poucas as reuniões de SEDES, que eu, inclusive, critico aqui na base e por onde eu passo, entendeu? De que é preciso que o aposentado seja também participado do que acontece nessas reuniões, entendeu? Porque muito, por mais esforço que quem está à frente, a DEM atual, as DEMs anteriores estejam à frente, mas é preciso que também os SEDES, as delegacias sindicais, participem através de suas lideranças, informando, porque o que falta muito é informação, entendeu? E a gente precisa fazer isso. E nós podemos fazer, nós aposentados, podemos fazer com que isso ocorra se nós reagirmos. Não adianta acontecer um CNRE e depois eu não ir lá cobrar do líder. Vem cá, teve assembleia, você não colocou para a gente o que aconteceu no CNRE, por quê? Coloca aí para a gente saber o que foi que aconteceu. Como essa live, por exemplo, está acontecendo. Eu coloquei, inclusive, nos grupos dos quais eu participo e administro, eu coloquei, a gente devemos todos participar dessa live de hoje. Coloquei lá hoje cedinho para todo mundo, entendeu? Vamos participar. E as pessoas vão participar. A Elisa está aqui, inclusive, participando, né? É uma colega aqui da minha base, está aqui participando desde o início aí disso. Então, assim, é preciso que isso aconteça, mas tem que haver também muito esforço de nossa parte, porque só cobrar não adianta.
Mas, Thales, uma outra coisa que eu queria sugerir é que, independente de não ser uma live jurídica, se fale mais de processo, porque nos grupos essa semana eu nem coloquei nada ainda, porque eu estou muito ocupado, mas há uma cobrança aí do pessoal, cobrança não, desculpe, há uma divulgação aí de ações, inclusive da Diroê, que está rolando, e que as pessoas não sabem do que se trata, alguns estão meio confusos, e assim pegou fogo nos grupos, né? Entendeu? Tem até uma listagem de uma dessas ações que o pessoal colocou o nome de muita gente, e aí não sabem por que os nomes são só dos mais antigos, até mais antigos do que eu, que, embora tenha sido da primeira turma, mas a gente entrou, assim, uns entraram antes, o pessoal da aduana, outros que já eram da casa entraram logo em seguida, e depois é que entraram os outros. A gente lutou muito na época, inclusive, para poder ir até o ministro, que era responsável, e a gente conseguir ser todo mundo chamado. Mas, assim, falar mais sobre ações, porque o aposentado, ele tem uma preocupação de ganhar essas ações, porque para ele resta menos tempo para usufruir disso aí do que quem é mais novo, isso é óbvio. Não estou falando de ninguém morrer, não, viu, gente? Eu estou falando que isso é óbvio. E se é óbvio, eu quero usufruir das minhas ações enquanto estou em vida também, né? Então, assim, é preciso se falar, é preciso se comunicar e dizer, olha, está aí, está nesse pé, está naquele pé, entendeu? Eu acho que ações judiciais é um tema recorrente em qualquer live, não tem para onde correr. É o interesse maior das pessoas que são maioria, porque não só os aposentados, mas os aposentáveis também, que são no grande número, querem saber. Eu gostaria que fosse dado uma maior importância, Thales, e fosse colocado principalmente sobre as ações atuais. Por exemplo, 317. Há um zum sobre grande número de despendência nessa ação. Vai ter isso, não tem? O que o nosso presidente tem para falar para a gente? Entendeu? Embora o nosso diretor jurídico não esteja presente, mas efetivamente a gente sabe do que você está, juridicamente falando, sabe, tem conhecimento de tudo. Então, assim, o Moisés também tem bastante conhecimento, e que também a nossa diretora de aposentados, que tanto tem se esforçado para lutar por melhoria, que fale efetivamente, olha, gente, tal proposta que está no Congresso tem chance, como você falou, de ser aprovada e tudo. Isso ser dito de forma mais efusiva e até mais esclarecedora, sei lá, com mais argumentos, para que todos nós ficamos sabendo, até porque isso vai incentivar a nós mesmos, aposentados e aposentáveis, né, a lutarmos por isso nas nossas bases. Entendeu? Thales falou de uma questão aí que foi triste, essa questão da Rádio 8 vezes. A colega de Minas Gerais aí, ela coloca bem claro: olha, eu perdi, eu quero saber se eu me pagar, porque eu não tenho, que ninguém tem recurso. E quando já foi dito que hoje gira em torno de 60 mil, Thales me desminta ou me esclareça se eu tiver falado errado, de lispendência sobre a Rádio 8 vezes. Eu mesmo também estou com a Rádio 8 vezes perdida pela sentença que saiu, perdida. Há ainda recurso? Na minha, há ainda recurso. Mas, assim, a minha também está perdida, e de outros colegas, inclusive da colega que está aí também, porque nós soubemos disso numa viagem que fizemos juntos para uma reunião de sedes, no ano passado, né? Que nossas ações estavam praticamente perdidas, mas, assim, que havia ainda recurso. Então, saber, para a gente poder ter mais segurança, para a gente poder ter mais informação. Eu sei que eu fui bem prolixo e usei mais tempo do que o necessário, Thales, até porque, como eu vi que não tinha ninguém para falar, eu falei, bom, vou falar um pouquinho mais. Obrigado por me conceder o tempo. Eu gostaria de falar muito mais, mas é só um preâmbulo para que os nossos colegas aposentados fiquem espertos, porque tem muita ação boa aí pela frente. Então, que seja feito um resumo aí, Thales, do que tem de bom aí pela frente e que a gente pode caminhar mais sossegado, entendeu? Não iludido, porque graças a Deus, eu nessas lives, eu vejo assim muita clareza, entendeu? E acho que enquanto uns que reclamam, não estou observando gente que não está aqui, que reclama muito, e vou puxar a orelha no grupo, eu vou falar. Olha, você reclama demais no grupo, mas você não compareceu na live, que inclusive eu postei aqui que todos deviam participar. Nós podemos fazer o nosso papel também. Então é isso, um abraço a todos, e se eu tiver que for para falar, vou falar muito mais, então vou parar por aqui. Obrigada, Chico. Você quer que eu fale? Posso falar? Pode falar, Chico. Então, Chico, eu concordo com praticamente tudo que você falou. Pois não, Moisés? Desculpa atrapalhar você, presidente. Mas, como eu disse, semana passada a gente teve uma live só sobre ações, tá?
É claro que o Chico citou outras ações que são ações não só direcionadas para os aposentados. Eu acredito que a gente poderia conversar com o nosso diretor jurídico e aí fazer uma live só sobre ações. Com a sua Bacana. presença, a presença da Marlene. É minha sugestão, até porque a gente já tem... Deixa eu só ver aqui. A gente vai fazer 1h30, daqui a pouco você tem que sair. Tá, Tá? deixa eu E falar, aí eu Moisés. não queria misturar. Eu sempre só, você sabe que sempre a questão do jurídico sempre não é questão de atrapalhar, mas é porque aí começa a se tratar muito de questões pessoais, ok? Que tem muita gente interessada nas ações. Mas por mim, tá? Claro, é você que decide. Mas por mim a gente pode promover essa live sobre ações em outro momento, tá? Mas é você que está no comando. Então, vamos lá, vou recomeçar aqui minha fala, que eu vou chegar mais ou menos ao encontro do que você falou, Moisés, aí. Mas é que você não me deixou molhar o bico, Moisés. Você está ansioso. Desculpa, presidente. Não, eu queria... o Chico falou várias coisas, né? Então, o Chico é uma pessoa, um amigo aí de longas datas, né? E a gente sempre que tem uma oportunidade, a gente conversa bastante. E eu quero primeiro dizer que eu concordo praticamente com tudo que o Chico falou, principalmente na questão da importância das lideranças locais, né, regionais, das delegacias sindicais, nesse engajamento dos filiados, seja ele ativo, seja ele aposentado. É muitíssimo importante. Não à toa que essa ideia de a gente, ao invés de ficar mais no centro centralizado aqui no Brasil, esse conhecimento e essa capacitação, o máximo possível de capacitação dos colaboradores, para que eles possam fazer esse atendimento primário, que a gente fala, né? O atendimento primário daquelas necessidades é quase um atendimento médico, né? Atendimento primário, né? Que a gente fala, parece um médico falando, né? Mas é um atendimento de necessidades primárias dos filiados que estão na ponta, né? E a gente multiplicaria isso agora. De fato, precisa de um engajamento e de uma energia a ser colocada pelas lideranças locais, regionais. Se a liderança regional não se interessar, né, o filiado não vai... Eu me lembro que quando eu era delegado sindical, minha DS, eu era diretor jurídico e era delegado sindical. E eu tirava, pelo menos nos primeiros 6 anos, eu tirava um dia da semana só para atender os filiados e fazia fila. Fazia fila na minha DS. Por quê? Porque a gente colocava energia para atender, né? Colocava... Né, chamava, atraía, fazia encontro de aposentado para a gente fazer praticamente todo ano. Então, isso vai movimentando, vai engajando. Se não houvesse energia, não, a colaboradora, assim como as colaboradoras aqui da DS Brasília, também são capacitadas, também entravam em contato, chamava, as pessoas ligam para ela, sim, e ela já tirava uma série de dúvidas, aquilo que era um pouco mais complexo, ela colhia informação aqui e levava para lá. Então, assim, se não tivesse engajamento realmente da liderança regional, o filiado vai se afastar da própria base, né? do próprio líder da base, né? E que isso não é o ideal. O sindicato somos todos nós, não é só a DEM, né? Chico falou de uma ação da Diloé. Bom, dentro da estrutura sindical, Chico, a única ação que a Diloé tem com o sindicato, e eu não vou ser prolixo, viu, Moisés, nem se preocupe, com relação à ação judicial, é os 28,86, esse que tramitou em Brasília com aproximadamente 2.000 pessoas. Né? Tem uma outra ação da Diloé, que é a chamada URP, que é uma ação antes do sindicato, mas aí o sindicato eu não consigo esclarecer uma ação que o sindicato não faz parte, infelizmente. Tá? Então, realmente, isso aí, a gente falar de URP, a gente talvez até usurpar, como é que se diz, a própria missão da advogado, porque foi um contato direto com o advogado sem participação do sindicato. 3,17%, vou falar muito rapidamente, Moisés, não se preocupa. Vai ter muita lispendência? Não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, diferentemente, repito, vou repetir e falar com bastante calma, diferentemente do que aconteceu na RAV 8 vezes, onde lá na década de 90, né, a direção da época contratou um advogado e esse advogado impetrou centenas, talvez milhares, de mandado de segurança em grupo de 10, e esse advogado depois não conseguiu acompanhar, negligenciou, enfim, tem uma série de situações que eu não vou aqui ficar falando. E lá muita gente ficou fora, inclusive, muita gente que tinha dinheiro ficou fora desses mandados de segurança. Eu conheço, nós temos um diretor, o Ronald
O Ronde, ele era delegado sindical em Manaus e ele ficou fora, né? Então, assim, veja só, então muita gente ficou fora e em função disso, lá em 2001, foi proposta uma ação coletiva da Raiva 8 vezes, que transitou em julgado favoravelmente e na hora de executar, a gente não sabia quem estava no mandado de segurança, quem não estava, é impossível saber. O advogado nunca passou essa relação. Isso foi um advogado da década de 90, pessoal. Eu estou falando de uma execução que começou na minha gestão como jurídico, eu acho que em 2000, nem me lembro agora, deixa eu ver aqui, 11, 12, 13, 14, 15, se eu não me engano, 15, 16, 17, sei lá. Então, mais de uma década, mais de 2 décadas, né, depois da década de 90. Então, o que fazer? A gente tem um prazo para executar, senão prescreve. Se a gente não executar, aí as dispendências elas aumentam, porque vê os piratas e começam a protocolar paralelamente. Né? Tem outra associação que confunde muitas vezes, né, o analista tributário e fala em nome como se ele fosse o autor da ação e não é. Então, isso ia ampliar. Foi o que nós fizemos. Olha, vamos colocar todo mundo. Vamos colocar todo mundo. Né? A não ser aquelas pessoas que a gente sabe que já recebeu. Aí não tem como colocar. Porque, por mais que tenha alguma pessoa que tenha um mandado de segurança impetrado, a gente não sabe se esse mandado de segurança foi extinto sem julgamento de mérito, o que não geraria dispendência, se foi extinto com julgamento de mérito negativo. Então, deixar alguém fora era um risco muito grande. Colocar alguém dentro era um risco menor do que deixar fora. Né? Por quê? Um risco menor por quê? Preocupado, e aí foi uma iniciativa minha, inclusive lá em 2021, com a possibilidade de muita gente não superar a dispendência e sofrer uma condenação sucumbencial, foi que nós destinamos a maior parcela dos recursos que voltam de todas as ações judiciais, GIFA, Raiva 8 vezes e 28%, para um fundo exatamente para fazer face a essas dispendências. Foi uma preocupação que eu tive lá em 2021, nós já estamos 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás, você está entendendo? E que deu certo, e que tentaram acabar com esse fundo de sucumbência, mas a gente conseguiu manter, né? E que tem conseguido, e aí eu digo, por mais que tenhamos esse problema da dispendência da RAV 8 vezes, e aí eu posso dizer, RAV 8 vezes, a gente consegue falar por quê? Porque foi a entidade sindical que na década de 90 propôs vários mandados de segurança, um advogado apresentado pela entidade sindical, e que em 2001, né, com vistas a não deixar ninguém fora, propôs uma ação coletiva. Né? Agora, o 317, o sindicato só tem uma ação coletiva. Ou seja, se vai dar dispendência, é porque o filiado procurou um outro advogado ou outra entidade sindical e fez pela outra entidade sindical. Aí o sindicato, o CNC não consegue resolver isso. Cada um tem a sua liberdade. O advogado apareceu lá, vou ver uma entidade lá, Sindicep, se disso, daquilo. Aí realmente a gente não consegue dar conta. Né? Se vai ter muita... Agora, o que eu posso garantir, Chico, e aos demais que estão nos escutando, que 317, o sindicato só propôs uma ação. Se existe dispendência, foi fora da estrutura sindical. Diferente da RAV 8 vezes, como eu falei, que teve os mandados de segurança e teve a ação coletiva. São coisas diferentes. Né? Mas que a gente tem cuidado e tem sido vigilante, mesmo na questão da RAV 8 vezes, para que, por mais que a pessoa não consiga superar, ela não precise pagar. Né? E presidente, você falando aí de outro advogado entrar, eu vejo, principalmente no grupo da luta Não Me Aposento, que assim vários colegas apresentando advogado para entrar com uma ação, vários, né? Então eu sempre falo, gente, tenha muito cuidado, porque se você já tiver um processo com o mesmo objeto, vai dar problema. Então, assim, nós temos, inclusive, eu falo que da região sul, vários colegas apresentando advogado para entrar com a ação nossa. Isso é um grande problema. Eu acho problemático, mas, enfim, é como você disse, né? Eu considero, inclusive, uma atitude antissindical, né? Porque você sai da estrutura, o sindicato... Veja só, o título executivo coletivo dessas ações, ela foi uma luta do Cine Receita. Pois é. Quem teve despesa de contratar um advogado, quem fez todo o esforço e durante anos ficou tramitando uma ação judicial para formar um título executivo e depois poder executar, foi o sindicato. Depois que executa, aí me vem um advogado qualquer, como se o título executivo tivesse caído do céu, e diga, agora vem executar comigo. Quando o filiado sai da estrutura do sindicato e cede
a esse assédio, que eu considero um verdadeiro assédio de outros advogados, Uhum. ele causa dois problemas. Ele pode causar um problema para si próprio, porque pode causar uma lispendência, muitas vezes, e ele, se não causar lispendência e receber lá com outro advogado, isso é possível também, ele esvazia os cofres da entidade sindical que ele pertence. Porque aquele retorno que os advogados devolvem quando recebem os honorários para o sindicato, e isso tem fortalecido sobremaneira, se hoje nós temos dinheiro para pagar a sucumbência 8 vezes, exatamente porque, por conta desse retorno das ações judiciais, que os advogados devolvem para o sindicato. Sim. Senão não teria dinheiro. E aí, quando a pessoa procura outro advogado, ela esvazia, ela deixa os cofres do próprio sindicato, que ele está afiliado. Sim, sim. Né? Então, assim, realmente lamentável esse tipo de iniciativa, e a gente realmente não consegue dar conta. Lispendência, porque a pessoa cedeu a um outro escritório ou a outro sindicato, aí realmente, enfim, aí vocês têm que resolver com eles. E o Chico Luiz falou o seguinte, sobre os grupos de WhatsApp, que eles querem reclamar, puxar a orelha, né? O pessoal reclama lá e não vem aqui para a live e tal, não sei o quê. Mas é isso, Chico, nós estamos num mundo virtual, né? No mundo de redes sociais, né? E as redes sociais, elas são encorajadoras, né? A pessoa fica ali escondida atrás do teclado, atrás do telefone, e aí ela bota para fora. Na hora que ela vem mostrar a cara, ela fica um pouco mais tímida. E a gente está habituado com isso, né? Eu estou no sindicato já há 15 anos, aqui na Executiva Nacional, e não é à toa que hoje eu tenho priorizado o trabalho, de fato, que traz resultado, a ficar batendo boca em grupo. As pessoas, vale sentar no grupo? Não, eu digo, não, cara, enquanto vocês estão batendo boca no grupo, eu estou aqui lutando para trazer nossas conquistas. Exatamente. E graças a Deus a gente tem conseguido ser exitoso. Né? E isso foi muito reconhecido, inclusive, no último processo eleitoral, que nós, essa chapa, né, teve o reconhecimento, né, expressivo da categoria de tudo que a gente conseguiu nos últimos 3 anos. Graças a Deus. E trouxe aí uma vitória realmente expressiva no processo eleitoral. É isso, Chico. Desculpe se eu fui prolixo também, Chico. Presidente, por isso que o jurídico tem que ser só uma live, só para o jurídico. Aí sim, e aí só para concluir, Moisés, eu concordo com você, né? Eu não tenho como misturar as duas estações numa live de aposentados. Né? O nosso diretor jurídico, ele tem sim, como é que se diz, priorizado essas lives temáticas, né? De ação X, ação Y, porque também não dá para falar todas as ações numa live só. Né? E me parece que tem sido frutífero. Eu até tenho sugerido que ele abra um espaço, não só para as perguntas enviadas preteritamente, mas que abra um espaço também para o pessoal falar na hora. Porque às vezes você responde uma pergunta, presidente. Né? E isso foi uma exigência minha, viu, Moisés? Ele não, né, vocês achavam que, mas tem que abrir. Filiado, a gente tem que escutar e tem que dialogar. Então, ele tem feito isso, Moisés tem participado disso. Quando eu posso participar... Nós começamos quarta-feira, foi assim. Nem sempre eu posso participar, viu, Moisés? É por isso que eu costumo dizer o seguinte, eu fui diretor jurídico de 2 ex-presidentes antes de mim. E nenhum deles falava sobre ação judicial. Presidente, eu falo ainda. Eu ainda falo, mas nem sempre eu posso participar, Moisés, só para concluir, porque exatamente eu tenho que ser presidente. A sua última participação, tá? E a gente parte para o encerramento. Ione, seu microfone está desbloqueado, você pode abrir e falar. Está me ouvindo? Pode falar. Pode falar, estamos ouvindo sim. Boa tarde, primeiramente. Minha dúvida não é uma dúvida, é só um questionamento, e eu vou falar diretamente com a Marlene, com quem eu vejo participando dos grupos de WhatsApp, os quais eu também participo. Eu sou aposentada pela paridade, e uma coisa que eu vejo sempre lá acontecendo é um questionamento através da pessoa da Marlene, né, quanto à questão de informações sobre quantitativos de aposentado por tipo de aposentadoria. Isso nunca é respondido, e eu vejo uma inconformidade em relação a isso e os argumentos que as pessoas colocam. Eu gostaria de saber por que não responder, colocar isso lá para quando se é perguntado. Pode.
Eu vou passar para o presidente, porque ele tem a resposta certinha para isso aí. A gente está aqui junto nessa. Ione, você não falou qual era a sua base, Ione? EDS Belo Horizonte. Ah, BH, ok. Então, Ione, não, essa é uma preocupação, inclusive, da Executiva Nacional, e a gente, enquanto Executiva Nacional, a gente tem um propósito, né, da necessidade dessa informação. E qual seria esse propósito? Exatamente, eu costumo dizer o seguinte: depois que saiu a questão do regime de previdência complementar, hoje nós temos uma deficiência orçamentária em todas as entidades sindicais, praticamente todas. E quando se institui o regime de previdência complementar, e quando nós temos muitas pessoas que estavam na regra de transição e poderiam optar pela paridade ou pela média, etc., e migram para o regime de previdência complementar, e eu sou uma delas, migrei para o RPC, né, o que a gente vê para o futuro, isso nós já colocamos, Ione, na mesa central de negociação, é a questão do financiamento da atividade sindical. Como assim, Thales? Qual a relação de uma coisa com a outra? Tem relação, sim. Perceba, se a Marlene ela era ativa e contribuía com 1% do total da sua remuneração, e ela migra para o regime de previdência complementar e aposenta, o 1% que ela vai conseguir consignar é apenas o teto do regime geral, que é o que vai ficar na folha de pagamento dela. Fora isso, ela vai ter um benefício especial, que eu não sei se a gente vai conseguir alcançar a consignação dentro do benefício especial, não sei, é uma dúvida. Agora, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir alcançar o 1% da mensalidade sindical sob a rubrica que vem na Previdência Complementar, que vem no FUNPRESP. Né? Então, em virtude dessa questão, é uma preocupação não só do Sinreceita, de todas as entidades sindicais, né? Você acaba diminuindo, sobremaneira, o valor da contribuição da pessoa que aposenta pelo RPC. E é exatamente por esse propósito, por essa razão, que o sindicato tem, sim, a curiosidade, mas não é informação fácil de conseguir, tá? De saber quais são os números, né? Quantos aposentados pela paridade, quantos aposentados pela média, quantos aposentados pelo RPC. Não conseguimos ainda essa informação, por isso que a Marlene não consegue lidar. Agora, eu me questiono, e eu gostaria, Moisés, que você reabrisse o microfone da Ione. Eu me questiono o seguinte: essa pessoa, Ione, eu não sei se é você ou se é alguma outra pessoa, qual é o propósito de ter essa informação? Que agora eu fiquei curioso. Na verdade, justamente eu gostaria de ter essa resposta atendida, justamente para ver o que é que esse grupo e essas pessoas fariam com esses dados. Porque se é um questionamento de que eu não consigo propor nada porque eu não tenho essa informação, e se houver essa informação, que propostas poderiam vir? Eu, enquanto aposentada pela paridade, eu estou me sentindo, assim, prejudicadíssimo em relação ao bônus, né? Então, meu salário, quer dizer, eu contribuí 35 anos para ter o meu salário igual e hoje, ao da ativa, e hoje eu não tenho. Cada ano está diminuindo mais. Então, é justamente isso. Gostaria de ter esse número para que essas pessoas que o estão solicitando, que são pessoas ativas dentro do WhatsApp, elas pudessem mostrar o que elas querem fazer com esse número e, de repente, ser uma proposta, ser uma ideia que seja interessante para o sindicato, Sinreceita, discutir e implementar, talvez, não sei, ou refutar, né? Ótimo, perfeito. Então, essas pessoas elas já não poderiam dizer qual era o propósito delas? Aí nós teríamos que perguntar, mas eu acho que é esse levantamento, porque eu tenho existe... Eu tenho essa curiosidade. Não. Então, você quer essa informação para quê? O Sinreceita quer essa informação, por aquilo que eu acabei de falar. Agora, fora da estrutura do Sinreceita, a pessoa quer essa informação exatamente para quê? Eu tenho muita curiosidade para saber isso. Pois é, porque se você pensar que nós temos... Eu estou colocando, eu não sou... entendida, né? Então, assim, mas eu percebo que parece que tem 3 tipos de modalidade de aposentadoria, e isso eu entendo, do que eu tenho lido, do que eu tenho acompanhado, que isso está causando um racha dentro da categoria. Então, quem está no RPC, por exemplo, não vai
e juntar quem está na paridade, porque vai ter prejuízos para esse outro lado. Então, está tendo um racha. Eu entendo dessa forma, eu vejo assim. Tá? Vamos lá. Sempre os governos eles costumam dividir para governar, né? E quando eles começam a mudar o sistema previdenciário, então você perceba, quem entrou depois de 2013, esse aí já esquece paridade. Esse aí já pode esquecer média aritmética. Esse aí, ele vai, com certeza, a única opção dele é aposentar pelo RPC. Se ele quiser incrementar a aposentadoria, ele adere ao FUPESP. Se ele quiser fazer outro investimento, aí ele vai, é mais uma opção pessoal dele. Isso, por si só, já divide, né, as pessoas. Mas, nessa informação especificamente, eu não consigo vislumbrar qual seria o propósito, fora da estrutura sindical, daquilo que eu falei, na preocupação com o financiamento da atividade sindical, o que seria... A importância desse dado. Eu consigo. Por quê? Gente, mas eu acho que... Perceba uma coisa, Ione. O bônus de eficiência, ele vai ser pago independente do regime de previdência. Quem aposentar pela paridade, quem aposentar pela média e quem entrou ou aposentar pelo RPC, todos esses regimes de aposentadoria vão pagar exatamente o mesmo valor de bônus de eficiência. Exatamente o mesmo. Não vai mudar absolutamente em nada. Aposentou pela... Agora, o que é que pode mudar? Pode mudar o seguinte: eu tenho uma ação que deu direito à paridade do bônus de eficiência. Qual o aposentado que vai receber essa ação? Só quem aposentou pela paridade. Ou seja, se amanhã ou depois eu me aposentar, como eu migrei, eu não vou fazer parte dessa ação. Eu vou fazer parte... Quando eu digo não vai fazer parte, para trás, tá? Porque para frente, se a ação judicial mandar pagar o bônus paritário para o aposentado e para o pensionista e para o ativo, lá para frente, quando eu aposentar, eu vou receber também paritário, o bônus, né? Para trás é que eu não vou ter reflexo, porque eu não me aposentei com paridade. Agora, quem aposentou com paridade vai ter reflexo. A única situação, mas é uma ação que já está posta, e quando ela transitar em julgado, logicamente, a gente vai levantar as pessoas que têm direito a executar essa ação, como a gente sempre fez com todas as ações, né? Mas, de fato, eu gostaria muito, Ione, se você puder trazer essa informação, em que, efetivamente, estou curioso, vai que isso, né? Não, a pergunta, né, Ione? Em que isso vai ajudar, né? Porque realmente eu não consigo vislumbrar qual é o propósito. Mas eu entendo que, como isso é um sindicato que representa os seus servidores, isso é um dado do sindicato, eu não entendo por que não poder ser respondido. É isso que eu quero falar. E eu entendo que, se respondido, por exemplo, se for fornecido esses dados, você já colocou de uma certa dificuldade aí, então, suponho que, igual Marlene participa dos grupos, ela também veria o que surgiu, que trabalho surgiu em função dessa informação. Eu gostaria de saber que trabalho surgiria. Isso só foi... mas então fornece a informação, gente. Ué. Não prático. Um trabalho a respeito, Pessoal... Para que ia ser... Deixa eu só esclarecer, Ione. Esses dados, ninguém esclareceu. Só querem saber os quantitativos, ninguém disse os porquês. Deixa eu só esclarecer, Ione. A gente não fornece porque a gente não tem. Então, aí eu entendi. Agora, falar que primeiro vocês têm que saber para quê, para informar, nisso eu não concordo. Já que o sindicato somos nós. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Ione. Por quê, Ione? Também eu não concordo também. Por que não diz, olha, eu preciso disso para isso? Porque já poderia antecipar a luta sindical, mas tudo bem. Vamos lá? Presidente, vamos lá. Eu acho que já são 16h40, já passamos 10 minutos. Já vamos para os finalmente. Já passo a palavra para a Marlene, para você, para já a gente nos encaminhar para o final, ok? Tá bom, Marlene. Você quer começar ou você quer concluir? Eu só quero dizer até logo, né? Agora chegou a hora de falar tchau, né? Eu quero agradecer a todos os colegas que estiveram presentes conosco, né? Que trouxe as suas dúvidas, dúvidas assim bem pontuais que a gente pôde esclarecer. A gente ficou aqui muito à vontade para poder responder, né? Todos os questionamentos, né? Dos colegas, e eu continuo me colocando inteiro disponível para vocês, para o meu telefone particular,
o meu e-mail particular, aqui mesmo nos grupos, né? Muitas pessoas me chamam no particular, que está no grupo, me chama no particular. Continuamos dando as mãos, nessa gestão ninguém larga a mão de ninguém, nenhum aposentado é esquecido, muito pelo contrário, toda hora que eu me olho no espelho eu falo, eu sou aposentado e eu tenho um grupo grande de aposentados junto comigo. Então, não tenho como esquecer nenhum de vocês. Então, um abraço mesmo para cada um, um abraço carinhoso para todos e cada um em especial. Até mais com você, presidente. Então, adorei essa reunião, essa videoconferência. Quero informar que as nossas lives semanais elas irão retornar, ainda não temos a data ainda certa, né, para fazer essa retomada das lives semanais. Uhum. A gente precisou dar esse tempo, né, dar esse descanso, principalmente nesse mês de janeiro. É um mês que tem muita gente ausente, muita gente viajando, e a gente também precisa recompor as nossas energias, né? Já estamos com a reunião de avaliação estratégica, a RAI da nossa DEM, já agendada para que a gente possa fazer todo esse arranjo, né, essa avaliação estratégica, traçar as estratégias de cada pasta, de cada diretor. Temos diretores novos chegando na casa, né? E com isso a gente possa fazer essa retomada das lives semanais para que esse foi mais uma modalidade de comunicação entre a Executiva Nacional e os nossos filiados, para que vocês tenham o máximo de informação no menor tempo, no mais curto espaço de tempo possível, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tivemos uma participação aí de quase 60 pessoas, né, simultâneas, né, talvez entrando e saindo tenha dado mais pessoas. E estamos aqui ao inteiro dispor. Não posso fazer como Marlene, dar meu celular pessoal, embora muitos de vocês consigam por aí, e muitas vezes eu não vou conseguir tempo hábil suficiente para responder a todos individualmente, mas a gente faz o possível, tá ok, pessoal? Obrigado. Desejo mais uma vez aí, mesmo atrasadamente, né, um dia do aposentado que tenha sido muito bom para todos vocês. E quero dizer, a mensagem final é que a Executiva Nacional continuará lutando para defender os interesses de todos os filiados, seja filiado ativo, seja filiado que entrou já no RPC, seja filiado mais antigo, que ainda tem direito à paridade, seja o aposentado, seja o pensionista. A luta do sindicato é para todos e a gente não esquece de ser ninguém. Tá ok, pessoal? Tamo junto e até mais. Moisés, muito obrigado pela condução, Moisés. Obrigada, Moisés. Até amanhã, né? Amanhã temos outra. Obrigado, presidente. Obrigado, Marlene. Só não concordo com você que você disse que a gente deu uma descansada. Eu não dei descansada nenhuma, presidente. Nem eu. Foi janeiro direto, tá? É só para recarregar as energias para a live, Moisés. A gente tem que se organizar. Essa live vai estar disponível em breve no nosso canal do YouTube. Espero até final de semana ou semana que vem já vai estar lá para quem não acompanhou poder assistir, né? Se tiver paciência. Tá? Peço desculpa para alguns colegas levantaram a mão, mas aí a gente já tem que finalizar aqui por conta do horário e que essa seja a primeira de muitas, né? Direcionado para o aposentado, levando até em consideração a sugestão do colega Chico Luz, da gente fazer uma só para os aposentados, para tratar de determinadas ações. Tá bom, gente? Então, agradeço a participação de todos. Obrigado, presidente, de novo. Obrigado, Marlene. Obrigado a todos que participaram dessa live. Um abraço. Obrigada a todos.